Glória a Deus. Espero vocês não acharem. Mas vocês nem Bíblia trouxeram. Mas assim. Quem encontrou, diga amém. Um dia um irmão veio aqui visitar, ficou admirado de ver as crianças lendo a Bíblia. Essas crianças aí são bênçãos. Quando elas estão mesmo no óleo, é forte. Mas agora tem dia que elas estão, meu irmão, numa conversa, mas mesmo assim são bênçãos de Deus. Vamos ler Atos 3:19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos ler esse texto em voz alta, todos juntos no tempo 3. 1, 2, 3. Curva a sua cabeça, Pai, e fala conosco por esses minutos aqui na Tua presença, que vamos meditar na Tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, que Tu possas orientar, dirigir, Senhor, e da Tua inspiração possa estar aqui conosco. Nós pedimos isso para Ti, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento e preste sua atenção por alguns minutos. Eu quero dar dois avisos antes da pregação. O primeiro é que após o culto vai haver ensaio para os jovens adolescentes, tá bom? E o segundo é que a campanha do culto do meio-dia está uma bênção mesmo. Eu estive falando com a minha esposa hoje voltando, e ela estava dizendo para mim, engraçado, quando a gente começa a jejuar e orar, certas coisas começam a acontecer. É verdade, porque o inimigo, ele não quer que tu ore, nem que tu jejue. Não. Se você toma essa atitude, pode ter certeza que o mundo espiritual vai responder. Para o mal, pastor? Não, para o bem. Sempre para o bem. Agora é claro que o mal, ele não fica satisfeito, mas aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Há uma bênção para você, para a tua vida e para a tua família. Então os irmãos não têm vindo para o culto do meio-dia. Vamos nos esforçar para vir. É 35 minutos de culto. Hoje nós começamos 3 do meio-dia. Meio-dia orando, cantamos o hino, ouvimos a palavra e fomos para casa. Esse horário é para não atrapalhar o irmão que estuda, que trabalha, que tem compromisso. Ele vem aqui e vai dedicar 35 minutos do tempo dele. E o propósito de Deus é muito lindo, muito forte. Os irmãos entenderam, sim ou não? Sim. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre as doutrinas da Assembleia de Deus. Algum irmão aqui conhece as doutrinas da Assembleia de Deus? Levante a mão. Quem acha que as doutrinas da Assembleia de Deus são não assistir televisão? Levante a mão. Bem, hoje ninguém fala mais, né? Porque todo mundo já assiste, né? Quem acha que as doutrinas da Assembleia de Deus é não pintar o cabelo? Quem acha que as doutrinas da Assembleia de Deus é não usar bermuda na praia? Quem acha que as doutrinas da Assembleia de Deus, qual outra? Jogar bola, né? Quem acha que as doutrinas da Assembleia de Deus é não jogar bola? Olha. Nós aprendemos assim. A vovó, por exemplo, Semiliana, ela sempre dizia para a gente isso. Só que existe uma diferença. Quem está me ouvindo, diga amém. Existe uma diferença entre a doutrina bíblica e o costume da igreja. Só vou lhe dar um pequeno exemplo. Antigamente, 89, 90,
91. Um dia, conversando com a irmã Débora, filha do pastor Gabriel, ela disse para mim assim: papai, quando nós éramos adolescentes, pregava muito forte. Era proibido entrar televisão dentro de casa, porque ele dizia que era pecado, 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 pecado. Quem não chegou a ouvir isso? Tu ouviu, irmão? Olha só que coisa, né? Eu ouvi muito. Só que depois ele foi mudando. Ele foi pensando. Eu perguntei para ela: quantas televisão tem na casa do teu pai agora? Ele tem umas 5, eu acho. Ixi, meu Deus do céu. Existe uma diferença entre a doutrina bíblica e o costume da instituição. Por exemplo, a igreja tinha esse costume da televisão. Vários pastores pregavam contra a televisão. Eu ouvi vários pastores dizendo. Tanto que os pastores americanos, quando entravam na televisão, os pastores brasileiros brigavam com os crentes. Não assim que esses pastores da televisão. Quando o pastor Silas Malafaia, por exemplo, começou a fazer o programa na televisão, o que teve de pastor que falou contra, não está no jeito. Então, existe diferença entre um costume da igreja e uma doutrina bíblica. Eu quero falar sobre as doutrinas bíblicas que a Assembleia de Deus ela defende. Ela defende. Em Quaraci, da onde Luciano e eu éramos, não era pecado andar de bermuda na praia, né? Aqui, às vezes eu estou com pressa para resolver alguma coisa, minha mulher fica me agoniando, a minha cabeça vai comprar, não tenho tempo de vestir uma calça, eu vou de bermuda mesmo, quando eu volto ela briga comigo, ela não pode. Aí eu digo a ela: a gente vive aqui, é o nosso costume, e eu respeito. Eu falei da pintar o cabelo, né? São os irmãos que é pecado pintar o cabelo. Mas você sabe que um dia, aqui eu estava nas possíveis de oração, eu gosto de ir lá no texto, eu estava de oração, eu fui observar umas irmãs, mas vãozinha assim, tipo a irmã Maria lá nada. Eu comecei, um dia eu vi ela de cabelo branco, outro dia eu vi ela de cabelo preto. Aí eu sentei do lado de uma irmã. Esse irmã, ela está pintando o seu cabelo, irmão. Isso eu estou, pastor, para não ficar branco. Eu pinto de preto. De preto não é pecado. Pecado é pintar de louro. Aí eu disse para ela assim: irmã, é pecado você pintar o cabelo de uma forma que vai escandalizar os irmãos. Se a senhora pintar o seu cabelo de amarelo, vai escandalizar os irmãos. Isso aí eu vou até pedir perdão ao pastor, porque eu pintei de preto no meu cabelo. Não, eu expliquei para ela, né? Só não escandaliza. A Bíblia diz que a gente não pode escandalizar, não é? Se você escandalizar, você está cometendo pecado. Eu, quando vim para cá, eu tinha assim, muitas restrições comigo mesmo, porque eu sou de um jeito. O meu sogro, que é pastor, é completamente diferente de mim. Completamente diferente. São escolas diferentes, mas nem ele nem eu estamos errados. É um costume que o irmão tem. Por exemplo, outro costume, para a gente entender a diferença da doutrina para o costume da Assembleia, da nossa igreja. Antigamente, se você não cantasse 3 hinos da harpa no culto, o presbítero lá assembleiano, que era aqueles bem barrigudos, assim, com caras bravos, delegados que tinha na Assembleia antigamente, ele disse: se você não cantasse os 3 hinos da harpa, no final do culto ele vinha contigo dizendo: você quebrou a doutrina da igreja. Porque é um costume. É um costume nosso. São costumes que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Nós temos nossos próprios costumes, né? Levanta, toma banho, escova o dente, lê a Bíblia, é um costume. E eu, conversando com um porteiro antigo lá no Tempo Central, Dominguinhos, disse: eu falei assim para ele, falei: Dominguinhos, como era antigamente? Antigamente, uma criança conversando no culto era pecado, assim, igual o William está com
como o nosso amigo aqui batendo, começando no pecado. Sabe o que fazia antigamente? O porteiro tinha a ordem de Deus e do Pai para puxar a orelha e levar para o lado, em nome de Deus, em nome da santidade, em nome da igreja. Eu levei muito puxão de orelha na igreja, porque eu era assim, eu era mais arrojado que eles dois, assim, conversando. É um costume. Então nós temos nossos costumes que tem que ser respeitados. Estou pregando contra o costume. Eu quero que você entenda a diferença de um costume para uma doutrina bíblica. Hoje nós vamos falar sobre uma doutrina bíblica. A Assembleia de Deus defende 38 doutrinas. A Assembleia de Deus tem 38 doutrinas. Doutrina, essa é a primeira que eu vou dar hoje, é do arrependimento e da confissão de pecado. Mas tem a doutrina da Santa Ceia, tem a doutrina do pecado, tem a doutrina da salvação, tem a doutrina de missões, tem a doutrina do Espírito Santo, tem a doutrina dos dons do Espírito Santo, tem a doutrina dos dons ministeriais. A Igreja Assembleia de Deus, ela tem como espinha dorsal do seu ensino 38 doutrinas. E durante 38 semanas nós vamos estar falando sobre cada uma dessas doutrinas. Eu desenvolvi em Coraci esse estudo junto com os pastores lá que desenvolveram também. Então a primeira é essa: a doutrina do arrependimento e confissão de pecado. O texto que nós lemos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, de sorte que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. A primeira característica de alguém que abandona o pecado é o arrependimento. Essa é a primeira doutrina da Assembleia de Deus. Por quê? Porque sem arrependimento a pessoa não se converte. Você sabia disso? Se ela não se arrepende, ela não se converte. Ela pode cantar, ela pode estar dentro da igreja, ela pode ser pastor, ela pode ser presbítero, mas continua com o mesmo costume pecaminoso que destrói a alma e leva para o inferno. Então, o primeiro ponto é a chamada para o arrependimento. O Espírito Santo é que faz com que isso aconteça, porque ele é que vai te convencer de que você está errado. E toda pessoa que se arrepende, ela abandona o pecado, ela deixa aquela prática, ela não tem mais prazer naquilo, ela passa a odiar aquilo que ela fazia. Então essa é uma das características do arrependimento. Então o Espírito de Deus, ele nos dá uma chamada ao arrependimento. Abra lá sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 13, verso 3. Um irmão leia Lucas 13, 3. O outro irmão leia Mateus capítulo 4, versículo 17. E um outro irmão, 2 Pedro 3, 9. Chamada ao arrependimento. 13, 3, Jonathan, por favor. Depois Mateus 4, 17, um outro irmão, e o outro, 2 Pedro 3, 9. Isso, 13, 3. Não era eu boa firme, se porém não vos arrependente, tudo igualmente perecereis. Olha só o que diz a palavra. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. O que quer dizer a palavra perecer? Alguém sabe? Você vai perecer, vai se acabar, vai se destruir. Então, o Senhor Jesus está dizendo, vocês precisam se arrepender. Todos precisam se arrepender, senão nós vamos perecer. Você sabe por que tem muita gente dentro da igreja que é usada pelo demônio? Sabe por que tem muita gente na igreja assim? Tu acha graça? Não, sério. Sabe por quê? Porque ele não se arrependeu. Ele está perecendo dentro dele. Então ele começa a ser um vaso de desonra dentro da casa de Deus. E
Então vem cá, o outro irmão em 2 Pedro 3,9. Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só a palavra de Jesus no início do seu ministério. Ele diz, a pregação: arrependei-vos. Repita comigo: arrependei-vos. Tem coisas na nossa vida, mesmo a gente sendo crente, que são travadas porque a gente não se arrepende. O coração é duro, o coração é um coração de pedra. Ele diz: não vou me arrepender. O sentido do arrependimento é muito bonito. O irmão pode ler lá, 2 Pedro 3,9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, que o irmão Pedro escreve aqui. Ele diz: Deus não retarda a sua promessa. Muitos julgam que é demorado, mas Ele quer que todos se arrependam. Por isso Ele tem paciência, porque Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Do pastor ao irmão que fica na porta. Ele quer que a igreja se arrependa dos seus pecados. Doutrina da Assembleia de Deus, doutrina do arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente, de coração em relação ao pecado. Esses textos que nós lemos, eles vão enfatizar a urgência desse arrependimento para a salvação da nossa alma. É um chamado de transformação interior. Aqui no dicionário, o arrependimento, a pessoa que escreveu aqui, ela coloca o arrependimento como algo que a pessoa detesta, ela não pratica mais. E o coração com contrição foi grande o pesar por aquilo, então eu me arrependo. Tem gente que diz que não se pode chorar pelo leite derramado, não é verdade? Você já ouviu esse ditado? Mas espiritualmente, se tu te arrepender e chorar diante de Deus, Ele te atende, te levanta, porque Ele olha para o nosso coração. Se o nosso coração está arrependido, a nossa mente muda e o nosso coração também muda em relação àquela prática. O Senhor Deus não retarda a promessa, disse o irmão João Paulo lendo o texto aqui. Agora tem uma outra coisa que também está dentro da doutrina do arrependimento e da confissão dos pecados. Está justamente essa questão de confessar os pecados diante de Deus. Confessar os pecados diante do Senhor. Eu já disse aqui uma vez e repito: eu poderia comprar, ali no Tiago Adesivo, fazer um quadro enorme dizendo aqui normas que os crentes da Monte Sião não podem praticar. Não pode, não faz. Isso não te impede de pecar. O que te impede de pecar é o teu arrependimento em relação àquele pecado. Agora tem uma outra questão que está dentro da doutrina aqui, está lá na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Um irmão pode encontrar esse texto, pode vir aqui ler. E outro pode ler Provérbios 28, 13. E outro, Salmo de número 32, verso 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Pode ler, irmão Sandra.
Ah, errou. Não é esse. Alguém achou? Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Se alguém encontrar, pode vir ler. Com Fernando vai ler. Primeira Epístola de João 1, 9. Leia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só. Olha para mim, queridão. Queridona, olha para mim. Doutrina, Assembleia de Deus do arrependimento. Primeiro a gente se arrepende. Depois nós confessamos para Deus o nosso pecado. O irmão disse aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Olha lá, nós estamos vivendo um tempo em que nós queremos esconder as nossas injustiças, em que nós queremos esconder os nossos pecados, em que os nossos pecados estão encobertos. É na madrugada, na calada da madrugada, ninguém sabe. É aquela conversa indiscreta, aqueles olhares que falta a graça de Jesus Cristo para ter misericórdia, e outras coisas que eu poderia falar aqui a noite inteira. E as pessoas não têm capacidade de confessar, e elas vão guardando isso dentro de si, e vão ficando pesadas. Por isso que o pecado, um dia lá na Assembleia de Deus do Tenoné, um irmão sentado do meu lado disse para mim assim, e eu não acreditei nele, eu achava que ele era muito legalista. Nós estávamos vendo um irmão cantando na igreja, e eu gostava de ouvir aquele irmão cantando. Ele foi meu dirigente há um tempo. Ele cantava estilo sertanejo, eu gostava de ouvir. E ele sentado do meu lado, falei assim para ele: pô, parece que o irmão também não. Aí ele disse para mim: isso aí é o pecado. É o pecado que ele não confessa. Eu disse: por que tu está julgando o irmão, rapaz? Que pecado? O cara é um santo homem de Deus. É, senhor, o pecado que ele não confessa, tem que confessar o pecado dele, para que ele possa ser purificado dessa injustiça que ele está vivendo. Eu disse: rapaz, você está sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo? Disse: eu não sei de nada, mas eu olho para ele e sinto, eu percebo. Eu disse: acho que você está enganado. E aí, alguém achou o Provérbio 28:13? Vem aqui ler, eu vou concluir o que o irmão disse, lendo esse texto. 28:13. Por que aquele presbítero, eu disse para ele: você está ficando maluco com o presbítero? Olha só, esse texto, 28:13, lê, Andrezinho. Que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Olha só, o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará. Não foi preciso o presbítero ficar cutucando o irmão, não. A gente começou a ver o ministério daquele homem se destruindo. O final de tudo, ele ficou com tanta vergonha que ele teve que sair da igreja. Porque a irmã, ele era solteiro, a irmã se envolvendo com uma irmã casada dentro da igreja, um pecado escandaloso, mas ninguém sabia, estava escondido lá. Escondido, ele cantava, pregava, dirigia a igreja. Meu Deus, soube aquilo ali, foi terrível. Aí o irmão me mostrou esse texto da Bíblia, disse: quem encobre as suas transgressões não prospera. Mas ele diz também: mas o que confessa, não só confessa, mas também deixa, abandona, isto é, não pratica mais, ele vai alcançar a misericórdia. Quantos entendem essa palavra nesta noite? Às vezes a gente tenta encobrir nossos pecados, nossas injustiças, o que a gente pratica.
mas não tem jeito. Se a gente não confessar e não deixar, a gente não alcança misericórdia. Tem gente que diz: eu não preciso confessar meu pecado, não. Eu já ouvi gente falando. Já ouvi muito. O irmão acha aí Salmo 32, verso 5. Eu já ouvi muita gente dizendo: não confesso pecado nada. Para que confessar? E eu olho sempre para a vida dessas pessoas, sempre observando. Eu estou dando um exemplo aqui desses pecados, mas tem outros. Tem outros pecados. Pode ler, irmão. Tem outros que a gente não quer confessar. 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só que coisa maravilhosa. Eu falei desse pecado, desse escândalo, mas tem outro que a gente não quer confessar. Fala mal dos outros, é rebelde, não honra a Deus, é infiel, é enrolado. Ele diz: não, eu vou confessar. E nem o caso do nosso amigo lá: eu vou confessar. Não, estou servindo ceia, estou tomando ceia. Não confessa, não fala para Deus, nem para o pastor, nem para o pastor, não. Fala para Deus, confessa, chora pelo teu pecado, pede misericórdia. Mas não, as pessoas vão seguindo. Olha o texto que a irmã Sandra leu, o salmista disse: confessei o meu pecado e a minha iniquidade eu não ocultei mais. Ele disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, para que tu me perdoe a iniquidade do meu pecado. O Senhor Deus quer que você não vire um crente, um caminhão carregado de iniquidade, de transgressão, sem confessar. Ele quer que tu te liberte disso. Se arrependa e confesse diante de Deus os seus pecados. A confissão dos pecados é um reconhecimento sincero e humilde diante de Deus. O irmão João diz: se confessamos, nós experimentamos o perdão e a purificação de Deus. O perdão vem quando não tentamos esconder nossos pecados, mas os apresentamos a Deus. Um dia eu preguei aqui, o irmão ficou bravo comigo. Eu preguei: se tu maltrata a tua mulher, a tua oração não sobe. Ele chegou na casa dele e ele brigou com a mulher. Se o pastor pregou que minha oração não está subindo porque eu te maltrato, mulher. E eu disse, depois falei para ele: irmão, é um cara assim, muito fazer trabalho na casa. Eu disse para ele: irmão, enquanto tu não confessar e não deixar, tu não alcança a misericórdia de Deus. Isso aqui é uma atitude que o crente tem que tomar. Porque eles pensam que o pastor tem que estar 24 horas na vida do crente. Ei, não faz isso. Ei, não faz isso. Irmão, não faça isso. Irmã, para com isso, irmão. Se aquieta, não precisa do... Não. Eu é que tenho que me policiar. Agora tem uma promessa diante de Deus de refrigério e restauração para aquele que se arrepende e confessa o pecado dele. Você sabia disso? Abra sua Bíblia lá. Vamos ler Joel capítulo 2, versos de número 12 e 13. Um irmão pode ler esse texto. Outro irmão pode abrir a Bíblia e ler Atos capítulo 2, versículo 38. E outro pode ler Jeremias 18, 8. Olha só, Joel capítulo 2, verso 12 e 13. Alguém encontrou? É difícil encontrar isso, né? Encontrou, irmão? Que bênção. Então venha ler aqui, querida.
E o outro pode ler Atos 2:38. Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha só que coisa linda. O Senhor falando através de Joel diz: choro, jejum, pranto, rasga o coração, se arrependa do mal que você fez. Agora, existe lá em Atos capítulo 2:38, o irmão pode ler, encontrou João? Encontrou? Olha, mãe Ivonete, mãe Ivonete vai ler. Atos dos Apóstolos 2:38. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Jeremias 18:8. Jeremias 18:8. Irmão, fica à vontade, querido, leia. Jeremias 18:8. Se a aflição contra a qual falar e cometer e sua maldade, também ouvi que referei o mal, e pensava fazer. Se aquela nação contra a qual falei se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer. A promessa de refrigério e restauração vem para aqueles que se arrependem e buscam a Deus. Essa restauração é acompanhada pela presença do Espírito Santo, que nos traz renovo e transformação. O arrependimento, a confissão, depois disso vem refrigério e restauração. Eu não sei se alguém aqui, algum irmão já passou por isso. De você chegar diante de Deus, e abrir o teu coração diante dele, dizer: Senhor, eu fiz isso, e chora. Quando você se levanta leve, você se levanta feliz, você se levanta maravilhado com a presença de Deus. A questão é que o nosso coração, a nossa carne não quer fazer isso. Promessa de refrigério, tinha prazer em sentar e começar a falar mal do Senhor. É que um dia o Espírito de Deus agiu na minha vida, deixei esse costume. Hoje para mim é uma coisa que eu detesto, que eu não gosto, não consigo mais sentar perto daquelas pessoas que ficaram falando. As pessoas hoje, elas estão com 2 pesos e 2 medidas. Tem outras coisas também que a gente faz. A gente precisa tomar cuidado, se arrepender e deixar. Eu estou dando esse exemplo da irmã daqui, que ela deu esse testemunho, eu achei assim algo muito forte. Mas assim como tem gente que se arrepende, tem gente que tem o coração duro. Coração não é um coração contrito, é um coração de pedra. Mas a minha oração nesta noite é que o Espírito de Deus toque em nossos corações e que venha um avivamento de arrependimento, confissão de pecados diante de Deus, e que Ele deposite em nós o refrigério para a nossa
e a restauração para o nosso ser. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você. Por você que está aqui nessa noite e diz assim: pastor, tem coisas na minha vida que eu luto, mas não consigo deixar. Eu sei que é errado. Eu sei que Deus não se agrada. Às vezes eu até tenho um remorso, mas eu não me arrependo porque eu não consigo deixar. É uma luta na minha mente, tem coisas terríveis que ninguém sabe, só eu mesmo. Meu irmão, minha irmã, se tu estás aqui e está ouvindo essa palavra, com os teus olhos fechados, com a cabeça curvada, se tu estás assim, se tu sentes que tu tens que deixar diante do altar de Deus essas coisas, e chorar mesmo, se derramar diante do Senhor, se tu estás assim aqui, enquanto cantamos esse hino que o irmão Jonathan vai colocar aí, se tu estás assim aqui, vem aqui diante do altar, por favor. Eu quero orar junto com você. Se existe alguma coisa dentro de você que tu sentes que precisa de deixar, enquanto cantamos, venha. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a rosa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Se Deus falou contigo, irmão, e se tu estás assim aqui, não volta para tua casa carregando essas coisas dentro do teu coração, vem deixar aqui diante do altar de Deus essas transgressões, esses pensamentos, essas atitudes, vem colocar diante do Senhor e diga: Senhor, eu preciso de ti, da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade no meu coração. Eu preciso da tua presença em mim, eu preciso de ti, Senhor. Perdoa as minhas falhas, as minhas transgressões. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro,